Olá, tudo bem? Está começando mais um programa AutoGP aqui na Santa Cecília TV. Você pode seguir a gente nas nossas redes sociais. Basta apontar o seu celular para o QR Code que está aí na sua telinha. No programa AutoGP de hoje você vai ver vistoria veicular. Saiba quando é preciso fazer essa inspeção obrigatória. No laudo de vistoria do Detran é analisado numeração de chassi, numeração de motor e itens de segurança do veículo. Voando baixo, veículos de passeio são transformados em carros de corrida para provas de arrancada. E também detalhes do novo Kia Cerato. Que é tudo material emborrachado, material de alto valor, de alta qualidade. O programa AutoGP começa falando sobre a vistoria veicular, exigida pelo Código de Trânsito Brasileiro para negociar carros usados, por exemplo. Essa vistoria é feita em empresas especializadas, credenciadas pelo Detran de cada estado. Há 13 anos o Vitor é encarregado de pátio desta loja aqui em Santos. Ele vai falar para a gente como é que é a preparação dos peritos. Você tem que fazer um curso, né, Vitor? Um curso preparatório, homologado por todas as Ciretrans e às vezes vai renovando, às vezes precisa fazer uma certa reciclagem. Tudo que vai sair na atualização, nós vamos buscando mais conhecimento para estar passando mais para os historiadores. Como é que é esse curso? Todos os detalhes que vocês colocam em prática, tem na teoria? Tem na teoria. Estudamos todos os chassis, motores, localizações, tipos de adulterações de chassi, motor e a parte estrutural, né? Formas de reparo, de funilaria, para identificar o que a gente vai estar colocando na perícia. Sem esse curso não dá para trabalhar aqui? Não tem. Tem que estar fazendo. Nem em lugar nenhum, né? Nem em lugar nenhum, exatamente. O curso é fundamental. Primordial. É longo, o curso é rápido? Tem algumas fases são final de semana e tem um curso que tem uma duração de quase um mês. Os peritos checam se o veículo mantém as características originais de fábrica, verificam as condições de uso dos equipamentos obrigatórios. A documentação também é analisada. André, esse laudo é importante e é obrigatório, né? Importante e obrigatório. O laudo de transferência, que é o laudo do Detran, que nós fazemos, é obrigatório para se fazer transferência de município, transferência de propriedade. Se o cliente vai fazer alguma alteração no veículo, alteração de cor, a mudança da placa também, a antiga placa, a placa Mercosul, também é obrigatório o laudo do Detran. Na perícia ou vistoria cautelar, também é verificada a documentação. Durante a inspeção, nada escapa aos olhos dos técnicos. É feita uma análise mais detalhada da estrutura, numeração de motor e do chassi, além de outros itens. As borrachas das portas, por exemplo, são retiradas para a verificação dos pontos de solda originais. No laudo de vistoria do Detran é analisado numeração de chassi, numeração de motor e itens de segurança do veículo. Estepe, macaco, luzes de freio, farol, pisca, para saber se o veículo está em plenas condições para o tráfego. Se eu quiser vender meu carro para você, por exemplo, sem esse laudo... Não consegue. Não consegue porque o Detran é exigido para se fazer a transferência. É obrigatório. O serviço dura de 30 a 50 minutos. Na perícia cautelar são registradas mais de 100 imagens. Então é olhado mais de 30 itens do veículo. São tiradas mais de 120 fotos desse veículo para pegar toda a estrutura do veículo, até o nosso funcionário aqui está fazendo. Todos os pontos de solda, todas as partes estruturais do veículo é analisada. Além disso, também tem a parte de pesquisas que é feita. Histórico de leilão, histórico de roubo e furto, financeiro, histórico de sinistro, para saber se aquele veículo teve algum sinistro já feito, histórico administrativo, jurídico. Então é feita uma minuciosa pesquisa sobre aquele veículo também na perícia. Essa perícia mostra que o carro tem uma procedência. Tem procedência. Tem procedência. Pode ser negociado tranquilamente, Tranquilamente. Né? Não que o que tem algum problema não possa ser negociado, mas quem está vindo aqui usar o nosso serviço, ele quer saber realmente o que o veículo tem. Após a vistoria veicular e a perícia cautelar, é elaborado um laudo. O cliente recebe a nossa pasta, nela contém o laudo de transferência, que é obrigatório pelo Detran, tá? Inclusive está com nesse aqui está aprovado, isso, vai todas as fotos. A perícia cautelar, no caso esse veículo está aprovado, sim. Então ela tem a aprovação. Se ele tivesse alguma observação, estaria aqui na frente para o cliente identificar, isso também bem fácil. O cliente tem que enxergar e ver tudo que o veículo tem, então nosso papel, a nossa perícia é bem formalizada nisso. A perícia cautelar não é obrigatória,
mas é recomendada pelo mercado para quem compra ou vende um veículo usado. A perícia cautelar, ela não é um documento obrigatório, né, na comercialização de um veículo, porém é como se fosse uma obrigatoriedade, deveria ser, né, porque ela pega todo o histórico do carro, né, desde o carro se já teve uma passagem por leilão, se já teve uma batida, se já teve envolvimento em algum acidente, né? Ele puxa todo o histórico e garante que o passado do carro tem um passado limpo, vamos dizer assim, né? Já chegou ao Brasil o GLB 200, o novo utilitário esportivo da Mercedes-Benz. O SUV, produzido no México, leva até 7 passageiros. A Ford deve lançar em 2022 um carro que circula sozinho, o Escape. A montadora está testando a 4ª geração de veículos autônomos. As placas pretas foram extintas com a resolução do CONTRAN, que definiu as regras para as novas placas Mercosul. Agora, veículos de coleção têm placa com fundo branco e letras prateadas. No próximo bloco, o programa Auto GP vai mostrar para você. Área 013 é a lista. Piloto santista é o rei da região na prova de arrancada. Veículos de passeio são transformados em carros de corrida para as provas de arrancada, cada vez mais comuns no Brasil. Aqui na região tem muita gente acelerando. O piloto santista Alex Peixeiro é o administrador da Área 013 A Lista, uma associação que organiza competições na região. Na arrancada, os carros precisam completar um trajeto reto de 200 metros com o menor espaço de tempo. A arrancada largam 2 carros lado a lado, né? Praticamente aí tem várias categorias que você pode estar participando. Então vamos dizer que você tem um carro de 8 segundos, vamos dizer. 2 carros largam iguais junto e ganha aquele que passar na frente. Alex, de 36 anos, é o atual rei da Área 013 A Lista, ou seja, o primeiro do ranking regional. Então a Área 013 surgiu, a gente tem um programa nos Estados Unidos, né, da Discovery, que começou, Street Outlaws, Corridas Proibidas, e aqui a gente é uma cópia do programa americano, que é um sucesso no mundo, né? Então é definido por DDD, vamos dar um exemplo, São Paulo é 011, aqui a Baixada é 013, Campo Grande é 67, então os carros dessa região disputam entre si e formam a lista entre os top 20. Nas provas de arrancada, Alex Peixeiro pilota esta Saveiro 2006 turbinada, que foi especialmente preparada para voar no asfalto. Os pneus, por exemplo, são do tipo slick, totalmente lisos. O pneu é um pneu slick, né, voltado extremamente para a competição, é projetado para isso, para poder aderir mais, é uma borracha bem macia, o desgaste dele é bem rápido, um pneu desse, e é um pneu usado extremamente só para fazer corrida mesmo. O carro do Alex tem 1000 cavalos, muito mais do que teria o motor original desse carrinho aqui, né? E detalhe, percorre 200 metros em apenas 6 segundos, é isso, Alex? Exatamente, 6 segundos. Se fosse o motor original, quantos segundos levaria? Eu acredito que seja na casa de uns 12, né? 11, acredito que seja mais ou menos isso. Alex, mostra pra gente as adaptações aqui. É um motor irreconhecível, né? Aqui é um motor que diferente. Saiu algumas versões em 96, de um Gol GTI 16 válvulas, que é uma mecânica Audi, na verdade, né? Cabeçote multiválvula. Na verdade, a construção não muda muito do original. O que a gente vê diferente é o cabeçote, que é um cabeçote de 16 válvulas, né? Um turbo bem grande. Essa admissão é feita sob medida, recebe 8 bicos injetores, porque o consumo de combustível é muito grande. E as partes móveis do motor, biela, pistão, isso aí é tudo feito sobre encomenda, né? No tanque de combustível, só metanol. Onde você consegue esse metanol? Isso só na indústria química. É específico para a gente andar em competição. Ele rende mais? Rende mais. O consumo dele é um pouquinho maior, mas a queima dele é muito fácil. É um combustível que queima muito rápido. E a manutenção? Olha, tudo depende do nível de potência. É lógico que agora, hoje, um carro desse aqui, que passa dos 1000 cavalos, a manutenção, a gente, assim, toda corrida troca de óleo, tem algumas regrinhas que a gente segue para a gente ter uma vida útil do motor maior, né? A cabine conta com equipamentos para melhorar a performance do carro.
Esse aqui é um CO2, um cilindro, ele que determina, ajuda a gente a manter a pressão do turbo, né? Ela vai direto na cabeça da válvula. Na hora da largada a gente acaba usando ali o CO, e aqui é um freio traseiro, que a gente usa para tanto um corte para limitar a rotação na hora de largar, para ajudar a carregar o turbo. E essa é o câmbio aqui, que a gente usa de competição em H. A gente troca as marchas e não tem como você errar a marcha, é um sistema de segurança, tem algumas travas aqui. Se eu puxar a primeira e quiser colocar a quarta, não engata, é só cai para a segunda. E se eu quiser jogar para frente, ela não volta a primeira, só entra a terceira. Então evita o erro aí do piloto aí. Para garantir a segurança do piloto, cabine reforçada com barras de aço e vários itens. Vou mostrar aqui como se faz o sistema de segurança do carro, né? Que esses carros, por ser um carro bastante rápido, a gente usa o sistema de Santo Antônio. Aí, tem dificuldade para entrar. A gente tem o Santo Antônio, toda a gaiola que protege a gente, a célula de sobrevivência, caso um eventual acidente, a gente está protegido. Então, barra que passa na frente, ela trava aqui embaixo, todo o sistema aí para a gente poder ficar seguro aí sem ter nenhum problema. O banco também é homologado, o banco tem que ser um banco de competição que é usado aí mundo afora aí pela renomada Sparco, tem várias outras marcas, né? O cinto também é um cinto de 4 pontas que a gente usa, a gente trava aqui, fixa aqui, a gente fica bem amarrado, né? Então a gente não consegue se mexer, a gente fica bem amarrado. Se Deus me livre um acidente, capotar, a gente bater, a gente está amarrado, é você se proteger aqui e deixar a gaiola, a estrutura fazer a parte dela. E quanto custa uma máquina como essa? Eu costumo falar assim, caso a pessoa às vezes, quanto que custa? Eu falo assim, ó, da onde você tem o dinheiro até o céu é o limite. Então se você me falar hoje que você vai ter 300 mil reais para gastar num carro desse, eu vou te falar que você vai conseguir gastar num carro desse daí esse dinheiro. E na hora de vender? É difícil. Você não pega do que você... Eu vou dar um exemplo. Hoje um carro que você gasta aí, em média, 150, 180 mil reais para deixar ele pronto, eu não estou nem contando desenvolvimento, porque às vezes você coloca uma peça, precisa melhorar, quebra. Então um carro que você gasta entre 150 e 180 mil reais hoje no mercado nosso, que a gente está acostumado, a pedida é 50 mil reais. Não vou te garantir que é vendido por 50 mil reais. Então assim, é o gosto, é a paixão, então realmente quem faz aquilo ali não é para vender, mas caso precisar vender e achar que é um investimento e vai recuperar aquele dinheiro, pode esquecer disso. Se você ficou interessado em acelerar forte, o rei da área 03 lista mostra o caminho para participar da arrancada. A gente sempre está postando nas nossas redes sociais, né, as datas dos nossos eventos. A pessoa vai entrar em contato, fazer a inscrição. A gente também saber se o carro também atende às necessidades, né, os itens de segurança para poder estar participando. Fazer a inscrição, chegar lá, a gente explica como vai ser o evento, mostra para a pessoa e a pessoa se enquadra no formato da lista. Então o primeiro passo é ter vontade e um carro legal, né? Sim, sim. Muitas adaptações? Então, a gente que tem os carros, vamos fazer, abre aspas, os mais populares, Gol, Saveiro, que é o que tem mais, mas os motores são muito diferente do original. Ah, mas eu quero ter um carro original. Pode ir lá? Pode. Não garanto que vai entrar na lista. Mas ele pode correr no autódromo com o carro original sem problema nenhum. E hoje tem os super esportivos, Porsche, Ferrari, Audi TT-RS, o pessoal vai andar, procura andar nesses eventos. Tem bastante carro importado vindo para andar com a gente também. Não perca daqui a pouco mais conforto e sofisticação. Os detalhes do sedã médio Cerato. Neste fim de semana tem o Grande Prêmio da Turquia de Fórmula 1. Lewis Hamilton, da Mercedes, pode se tornar heptacampeão com 3 corridas de antecedência. Olá, meus amigos deste Auto GP. Um abraço a todos, prazer em falar com vocês aqui neste programa na Santa Cecília TV.
E falando de Fórmula 1, falando de velocidade, e neste domingo, Grande Prêmio da Turquia, hein? Grande Prêmio da Turquia, uma corrida que não acontecia desde 2011 e com 3 vitórias de Felipe Massa, 2006, 2007 e 2008, lá em Istanbul Park. E o Lewis Hamilton pode ser campeão do mundo. Lewis Hamilton é um piloto fantástico que está seguramente entre os maiores em toda a história, provavelmente, para a maioria dos jornalistas, entre os 3 primeiros da história, ao lado de Senna e Schumacher, e para os torcedores também, com certeza, está entre estes grandes nomes desde o início da Fórmula 1 em 1950. É muito difícil comparar épocas, né? Porque, diferentemente de outros esportes, a Fórmula 1 traz o equipamento, e os equipamentos são totalmente diferentes. O automóvel hoje usado na Fórmula 1 nada tem a ver com nem o que foi usado nos anos 90, na época do Senna, nem do Piquet nos anos 80 ou do Emerson nos anos 70. Né? São carros diferentes, em cada época 1, 2, 3 pilotos se destacam com equipamentos da época, enfim, e o Hamilton é o grande nome desses últimos 10 anos da Fórmula 1. Ele ganhou o campeonato em 2008 em Interlagos, quase que o Massa foi campeão com a Ferrari, mas no finalzinho o Hamilton acabou conseguindo a pontuação para vencer. Depois foi para a Mercedes, saindo da McLaren pelas mãos do já falecido Niki Lauda, tricampeão do mundo. Chegando à Mercedes, começou um trabalho árduo, já desenvolvido pelo Michael Schumacher, que voltou à Fórmula 1 apenas para cumprir a sua promessa de que um dia andaria pela Mercedes, e andou, ajudou muito a desenvolver essa equipe. E aí o Hamilton deslanchou, foi embora de vez, 2014, 2015. Em 2016 o Rosberg fez um bom campeonato e venceu e abandonou a Fórmula 1. E aí o Hamilton veio 17, 18, 19 e seguramente em 2020 ganhará esse campeonato. Não tem condição nenhuma, ele tem 85 pontos à frente do seu companheiro de equipe, o Valtteri Bottas, o finlandês, e o Hamilton precisa apenas sair da Turquia com 75 pontos à frente. Então não adianta a gente nem ficar marcando posições aí para ver como ele pode ser campeão, porque ele pode perder 10 pontos até para o Bottas. Ele perdendo 10 pontos para o Bottas, ele ainda consegue o campeonato, porque ele saindo da Turquia com 75 pontos de vantagem, ele será campeão e ele tem 85. Teremos ainda 2 corridas no Bahrein, lá no Oriente Médio, uma no circuito de Sakir, o misto, e a outra no que eles chamam na parte externa, é um outro circuito no mesmo local, e depois teremos no começo de dezembro Abu Dhabi encerrando a temporada. Dificilmente o Hamilton não será campeão com antecedência. Então nesse domingo poderemos ver a história sendo feita, meus amigos deste Auto GP. Hamilton 7 vezes campeão do mundo, hein? E nós vamos depois trazer aqui no programa mais informações dessa corrida, mais informações da Fórmula 1 dentro do Auto GP. Estamos de volta para falar do novo Kia Cerato. A 4ª geração do sedã da marca sul-coreana tem novo design, motorização e tecnologia. O visual está mais refinado. Detalhes cromados, capô alongado, a grade tem nariz de tigre. Na traseira, novas lanternas em LED na versão SX topo de linha. Ele foi desenvolvido no premiado Estúdio de Design da Kia. Então aqui nós temos um legítimo tigre à frente do carro, com essa grade em colmeia em preto brilhante, os detalhes em cromado, essa frente de tigre bem pronunciada, que é a característica da marca, é o DNA da Kia. Aqui nós temos um veículo completamente novo, é outro carro. O Kia Cerato está mais espaçoso, com o aumento das dimensões. O comprimento
passou de 4 metros e 56 centímetros para 4,64. A largura cresceu de 1,78 m para 1,80 m. As duas versões têm central multimídia com tela flutuante de 8 polegadas. O painel foi reformulado. A versão SX oferece partida do motor acionada pelo botão Start-Stop. O ar-condicionado é digital de 2 zonas com saída de ventilação para o banco traseiro. E o acabamento interno também é refinado. Aqui, nada de plástico. Que é tudo material emborrachado, material de alto valor, de alta qualidade. Essa régua em prata acetinada, ela é muito bonita. Todos os detalhes em preto brilhante. O volante é com pedal shifts, né? Volante multifuncional com pedal shifts. Então eu acho que ele tem um conjunto. Você tá gostando do banco? O que você tá achando da? Bastante confortável. Muito confortável, né? Quase 1,90 m, tô bem confortável. Muito. Tem espaço de sobra, que é isso às vezes. Você tá com um belo espaço, tá com as pernas esticadas, tá dirigindo com todo conforto. Poderia ter mais espaço se eu quisesse, né? Se te quisesse. E o nosso cinegrafista tá confortável, que também, né? Eu acho que ele tá bem confortável. Então você tem um habitáculo muito espaçoso. Então todo mundo viaja com bastante conforto. E aqui as aletas do ar pro banco traseiro, então os passageiros também têm esse conforto térmico e conforto acústico. O carro é muito legal. Agora eu vou falar uma coisa bem bacana desse carro. Você tá lá em Campos do Jordão. Tá lá, tá um frio danado. O banco tem aquecimentos. A gente tem aquecimentos nos bancos. Isso, para quando tiver aquele frio em Campos do Jordão. O motor Flex 2.0 de 4 cilindros e 16 válvulas entrega 167 cavalos de potência máxima. Apesar disso, ele é muito econômico, tem uma belíssima economia entre os sedãs do mesmo segmento. O sedã também está bem servido de itens de segurança. Tem câmera e sensor de ré, controles eletrônicos de tração, assistente de partida em rampa e 6 airbags. Quando você fala em 6 airbags, a gente está falando em praticamente 8 pontos de proteção. Então você realmente é um conteúdo e um componente muito importante na hora de você comprar o carro. Eu acho que segurança ali é um item junto com tecnologia que os brasileiros, o consumidor brasileiro, ele preza muito. Então esse carro, no segmento dele, não é à toa que ele ganhou o comparativo com os sedãs asiáticos, né? Ganhou do Honda e ganhou do Toyota. Então, entre os sedãs asiáticos, ele ficou em primeiro lugar. O Auto GP está terminando. O programa vai ao ar aos sábados, à 1 da tarde e tem reapresentação aos domingos, às 4 da tarde. Você pode seguir a gente nas nossas redes sociais. Basta apontar o seu celular para o QR Code que está aí na sua telinha. Mais uma vez, obrigado pela companhia. Te espero na semana que vem. Tchau!